Oi, gente. Érica Frenkel, Érica Taróloga, minhas experiências paranormais. Então, gente, as pessoas me perguntam sobre outros paranormais. Eu vou falar uma coisa pra vocês que é a minha opinião verdadeira, né? Eu posso falar das minhas experiências paranormais, do que eu passei, e eu já fiz 249 vídeos. Alguns ainda estão sendo passados para vocês, porque não todos são feitos no mesmo dia. Tem uns que eu faço anteriormente. Porque eu tô entregando aqui um vídeo por dia. E isso é muito conteúdo. Nem todo mundo faz um vídeo por dia. Mas realmente eu tenho muito conteúdo para passar. Por isso eu faço. E não é fácil você ter conteúdo para passar. Não é nada fácil. Apenas é porque eu tenho mesmo, porque eu tenho realmente muitas experiências paranormais. E por isso mesmo que eu criei esse canal. Se puderem compartilhar meu vídeo, eu agradeço. O meu intuito do meu canal é falar das minhas experiências paranormais. Não me interessa comentar de experiência de outras pessoas. As pessoas podem falar aqui experiência que tem igual a minha, e isso eu vou comentar com certeza. Se vocês trouxerem uma experiência de vocês e colocarem aqui no canal, eu vou responder e vou comentar. E vou dar minha opinião, um parecer por alto, porque eu não tô avaliando porque eu não tô próximo, não tô vendo o que tá acontecendo, mas vou comentar o que eu acho dentro do que vocês trouxeram, dentro do que eu posso comentar, do que pode ser comentado, porque, de certa forma, cada caso é um caso, né? E às vezes tem milhões de situações que envolvem uma pessoa. Uma pessoa pode estar passando um monte de problema por questões de uma casa, de uma macumba, de um problema espiritual de vida passada, de família, pode ser várias coisas. Então eu não tenho como saber. Tem coisas que eu realmente não tenho como saber. E às vezes pode ser problemas psicológicos também. Então, assim, eu tô passando para vocês sobre as minhas experiências que eu tenho com a minha paranormalidade. Só que eu sou uma pessoa que eu fiz 20 anos de terapia. Eu fui atendida por terapeuta durante 20 anos. E não foi o mesmo terapeuta. Foram 3 terapeutas. Ao todo, né? Nesses decorrer de 20 anos. Então eu procurei trabalhar a minha cabeça, meu psicológico. Estudei psicologia. Fui atendida como psicóloga. Atendi durante 10 anos com psicologia analítica. Atendi muito bem, maravilhosamente bem. Enquanto eu jogava carta, eu também tinha clientes de psicologia separadamente, sempre soube separar as coisas. E eu decidi continuar como taróloga, porque é onde eu posso explorar mais a minha mediunidade, a minha paranormalidade, minha sensitividade. E eu sou médium clarividente, o que é uma coisa rara, não é todo mundo que tem isso. Muita gente fala que tem, mas ter isso é realmente você poder falar coisas que você pode investigar ou ter coisas que acontecem como eu tô trazendo para vocês de minha vida particular, pessoal, não só atendimentos. Acho que mediunidade de clarividência, conheci algumas pessoas na minha vida e volto a interar para vocês que a questão não é só a paranormalidade, é o caráter. Porque não adianta a pessoa ser paranormal, que tem muitos aí, de várias formas. Tem pessoas que são mais para incorporação, tem pessoas que são mais intuitivas, tem pessoas que têm uma paranormalidade maior de cura, tem pessoas que têm uma vidência maior em sonho. A minha clarividência é uma clarividência talvez que eu conheço poucas pessoas como eu já conheci algumas pessoas como eu. Já conheci 5 pessoas na minha vida que são iguais a mim. E tenho contato com uma pessoa que tem uma evidência menos desenvolvida, mas também porque ela tem medo. E quando a pessoa tem muito medo, ela bloqueia. Algumas pessoas conseguem bloquear a evidência? Sim, conseguem. Inclusive tem gente que faz trabalho para cortar isso. Mas a partir do momento que uma pessoa já é clarividente e ela vai trabalhar com carta, com tarô, com um trabalho já de mediunidade, que já envolve isso vai aumentando, né? Vai aumentando e vai desenvolvendo, porque a carta favorece bastante essa questão intuitiva, mediúnica, paranormal e de clarividência.
E até uma pessoa que nunca teve clarividência nenhuma, jogando carta depois de anos, pode ser que ela tenha alguma, pode aparecer. Porque a carta desenvolve essa questão da percepção, da sensitividade. Isso eu acredito. 100%. Assim como o trabalho de Reiki, o trabalho de Theta Healing, todo trabalho que você se conecta e expande um pouco a consciência. Ou entra num certo transe, isso pode acontecer. E carta dá um certo transe. Não sei se para mim, pelo menos, dá bastante. E quando eu atendo as pessoas, na minha especialidade, eu prefiro só ouvir a voz e não ver o rosto. Porque eu percebi que ver o rosto me atrapalha. Porque se a pessoa tá sorrindo, tá feliz, tá triste, pela voz eu já sei. Mas o rosto me atrapalha. Porque o importante é eu ver o que está acontecendo e eu avaliar a energia da situação. E isso é o que eu me foco. Até mesmo que eu comecei a mudar isso depois que atendi uma mulher que estava desesperada porque uma pessoa da família dela tinha desaparecido. E eu me foquei no rosto dela, no desespero dela, vi as coisas da pessoa e não percebi que as próprias pessoas da família estavam envolvidas no desaparecimento. Então, depois que aconteceu isso comigo, eu decidi que não ia mais brincar com essas coisas. Então, eu sou uma pessoa que, não é que eu estava brincando, mas é que realmente o rosto da pessoa não é uma coisa que me ajuda em nada. Ao contrário, o desespero, o rosto, o olhar. Na verdade, o que me interessa é saber o nome todo, jogar o jogo e falar o que vem para mim e vou falando. E meu trabalho é assim. E quando eu me focava no rosto, no atendimento, isso só me atrapalhava de saber exatamente o que estava acontecendo e saber com que situação eu estava me deparando. E isso me atrapalhou. Então eu decidi mudar a minha maneira de atendimento. Algumas pessoas reclamaram que eu parei de ter esse vínculo emocional. Eu tenho vínculo emocional com quem eu atendo mais de 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. Eu crio uma relação de coleguismo, de boa vizinhança, de carinho, de afeto. Mas o meu interesse quando eu abro carta é falar o que eu tô vendo e sintonizar com a realidade da situação. Não tenho interesse em ficar um tarô de flores, de ursinhos de pelúcia. Meu tarô é adivinhatório para falar o que eu tô vendo e o que tô percebendo da situação e uma avaliação direta. Eu não tenho interesse em ficar usando o tarô para ficar falando da beleza da espiritualidade, porque isso é muito legal, mas a nossa realidade do dia a dia, a gente tem que saber que situação que a gente está passando, quais são as influências ruins que estão em volta da gente, para que caminho a gente está seguindo e como que está a nossa cabeça e como que tá as relações que estão à volta da gente, com amigos, parte afetiva, enfim, família. Então, o meu interesse é bem direto. Porque também já frequentei muitos lugares espirituais e já estou cansada também de demagogia, porque eu sou clarividente. Então, a demagogia, eu vi muita coisa de demagoga, porque o ser humano tem problemas, tem defeitos. Todo mundo tem defeitos. Agora, eu acho que líderes espirituais, eles têm que ser mais sérios e não tem que ser tão mercenários ou tão ligados à vaidade. Então, o que acontece? Esse canal é para falar de experiência paranormal, porque eu acho que isso pode ajudar pessoas a entender que isso existe e pessoas que passam por situações próximas à minha. Como tem aparecido no canal várias pessoas que passam por situações próximas ao que eu tô passando, ou a irmã passou, a mãe passou, conhece alguém que passou. E como não tem muitos livros falando sobre isso, né, diretamente, só no sentido floreado, né, e eu tô falando mesmo com meu embate, meu dia a dia, coisas que eu vivo na minha vida pessoal também. Eu acho que o canal pode ser útil para entendimento dessas vivências. Por isso que eu tô com o canal aqui. Se eu achasse que não era útil, nem teria um canal. Porque uma coisa que eu tô cansada é demagogia e vaidade. Isso já deu para mim. Já deu. Eu acho que todo mundo que trabalha tem que trabalhar sério e ponto. E ponto.
entendeu? Se você é tarólogo, se você é cartomante, se você é astrólogo, se você é terapeuta, psicólogo, se você é pastor evangélico, seja sério, trabalhe sério. Se é pastor evangélico, faça sério o seu trabalho e ponto, entendeu? É para que a gente está aqui no mundo, porque um dia a gente vai estar em outro lugar e a nossa consciência tem que estar firme, que a gente fez o que tinha que fazer. É a minha opinião. Eu vou trazer aqui umas situações que veio para mim de... Duas situações de terreiro que eu passei, eu queria trazer para vocês. Bom, eu frequentei a minha vida durante anos terreiro de Umbanda, fui em alguns terreiros de Umbanda que eventualmente eu participei de alguns trabalhos. Teve terreiros que eu frequentei por 2 anos, outros por 7 anos. E frequentei lugares de Quimbanda e de Candomblé. Foi onde eu me acalmei, me senti mais segura e senti mais segura com a minha ligação com essas deidades. Só que em outras linhas também não trabalha, além da deidade, trabalha também com pessoas desencarnadas, alguns que evoluem, que são algumas linhas que existem, como a Umbanda, por exemplo, trabalham com preto velhos, alguns hereis, algumas crianças que estão desencarnadas que estão evoluindo, Exus de povo de rua que está evoluindo, e trabalho com essa linha também de desencarnados, de encantados, né? Ponto. Isso existe. Tem várias formas de trabalhar, tem juremeiros, tem tambor de mina, tem, né? Tem vários tipos de umbanda, tem umbanda molocô, umbanda pura, tem umbanda kardecista, tem umbanda mais esotérica, e por aí vai. Tem muitas linhas, o Brasil é feito de diversas linhas e cada linha vai lidar com isso de uma forma, vai pensar de uma forma. Eu vou falar de 2 experiências que eu tive em terreiro, porque para mim foram interessantes e eu quero trazer para vocês. Não vou falar o nome do terreiro, não vou falar da linha dele também, porque eu acho que não cabe aqui. Só da experiência que eu tive, porque eu não estou discutindo religião. Estou só comentando que eu conheço, que já fui em algumas linhas e que eu me adaptei, me senti mais segura no candomblé, já falei isso. Bom, Uma vez eu tava numa vivência num terreiro que eu tava, isso faz mais de 15 anos. Isso eu não sei exatamente o ano que foi, porque para variar, eu não tenho anotado minha vida toda cronologicamente numa agenda. E minhas agendas, sabe que as agendas a gente joga fora, né? Quando o ano acaba, a gente joga a agenda fora, rasga e joga fora. Então, se eu tivesse todas as minhas agendas dos últimos 30 anos, eu saberia o ano exato, o mês exato, mas eu não tenho como saber. Porque só lembro que quando a gente tem experiências muito fortes, a gente grava, não é isso? Coisas que não são muito significativas ou pessoas que não são muito significativas, a gente esquece, né? Então, essa experiência nesse terreiro, os 2 terreiros, que estava sendo feito um trabalho que era muito forte, que envolvia várias pessoas, envolvia umas 7 pessoas, e era um trabalho muito forte, e era um trabalho ligado à limpeza, ligado a mexer numa pessoa que estava com problemas muito sérios, e tinha um grupo de pessoas que estava ajudando aquela pessoa, e tinha uma pessoa conduzindo o trabalho nesse terreiro. Eu só sei dizer para vocês que eu estava ali ajudando, né? E que a energia do trabalho, a atmosfera foi tão pesada, dessa pessoa que estava sendo tratada, e tinha um grupo de 6, 7 pessoas que estavam cuidando e estavam sendo conduzidas ali para cuidar. A energia foi tão pesada, que uma das pessoas que estava colaborando, estava ajudando, caiu dura no chão. O que pode acontecer? Isso até acontece. Quer dizer, algumas linhas, não em todas, mas pode acontecer, talvez até em todas as linhas, pode acontecer isso, até no candomblé pode acontecer isso. A pessoa caiu no chão duro
e não acordou e teve que ir para a ambulância. Foi direto para o hospital e teve um derrame. O que eu presenciei foi que a atmosfera era tão pesada, tão pesada, tão pesada, que a pessoa que estava sendo trabalhada, que estava com problemas muito sérios, era tão pesada. Em algum momento, na hora que eu senti que a coisa estava pesada demais, eu saí do lugar e me afastei, porque eu falei que isso aqui está explodindo. Eu dei uma saída. Eu, como paranormal, percebi que não era para ficar ali. E nessa hora, a pessoa cai dura no chão e teve um derrame, foi para o hospital e ficou com um lado do corpo todo paralisado, quase morreu. Ficou no hospital internado mais de 30 dias e ficou com o lado esquerdo paralisado. O que eu acho disso? Que eu tenho para falar para vocês. Primeiro, eu acho que o trabalho não foi bem conduzido, porque se tivesse sido bem conduzido, uma das pessoas que estavam colaborando não ia cair dura no chão. Não foi bem conduzido. Segundo, a pessoa que estava colaborando, caiu dura no chão, não estava preparada para fazer aquilo, não estava firme o suficiente, nem fortemente ali para fazer aquilo. Então, a coisa não foi conduzida. Depois, a energia que estava com aquela pessoa que estava com problemas seríssimos era uma coisa tão absurda, era uma coisa tão pesada, tinha uma atmosfera tão pesada, que é perigosíssimo isso. É tão perigoso que a pessoa quase morreu. A pessoa que estava colaborando quase morreu, caiu dura no chão, foi para o hospital e teve um derrame. O que eu penso disso? Eu penso que esses trabalhos espirituais... Gente, se tem pessoas brincando com isso e sendo charlatão, eu só tenho pena. Eu só tenho pena, veio reiterar de novo para vocês, porque é brincar com fogo, entendeu? Você não pode brincar com a parte espiritual, você pode, mas o preço é muito alto. E mesmo para as pessoas que fazem isso, assim, o dia que vinha a conta... Eu quero saber como que ela vai conseguir segurar essa conta que tá vindo. Porque não dá para brincar com essas coisas. Então, por mais que a gente veja vaidade, demagogia, eu também sei que isso é uma coisa muito séria, que para você ficar firme trabalhando com isso durante 40 anos, 50 anos, ter um trabalho de 40 anos com isso, minha querida, você tem que ser muito sério. Porque senão você não vai ficar firme durante 30, 40 anos. Vai passar um determinado momento que você vai, cair. É a minha opinião. Agora, as coisas que eu queria falar pra vocês é que não se brinca com essas coisas. A pessoa que estava ajudando, estava lá ingenuamente ajudando, mas não foi bem conduzido. Porque se a pessoa estivesse firme ali, segura, e tivesse uma proteção, ele não teria tido um derrame e foi pro hospital. Minha opinião. A pessoa praticamente ficou completamente inoperante, detonada. E aconteceu uma coisa interessante. Minutos antes dessa pessoa cair dura no chão e ir embora, um espírito que estava presente ali, que manifestou, falou que a vida é um sopro, e que por um segundo tudo se vai. E logo depois a pessoa caiu dura no chão, durante o trabalho, foi para o hospital. Foi chamar a ambulância. E aí eu acho que essa coisa de terreiro, de trabalho espiritual, ficar querendo ajudar os outros é muito lindo, mas a pessoa tem que querer ser ajudada, tem que querer colaborar, querer fazer as coisas certas, querer se cuidar. Agora, uma coisa que é muito complicada é você querer ajudar quem está se detonando. Pessoa vive se detonando, se ferrando, propositalmente, porque ela procura isso. E depois ela quer que você ajude ela e vai se ferrando e você vai ajudando. Ela vai se ferrando e você vai ajudando. Esse tipo de... A pessoa vai se ferrando e você vai ajudando. A pessoa vai se ferrando e você vai ajudando. E esse tipo de coisa... Bom, eu acho desgastante para as pessoas que trabalham espiritualmente. Eu acho que isso deve ser um inferno. Isso é um inferno. E eu acho que
uma opinião minha, que eu acho que muitos desses líderes não deveriam nem ajudar todos, só as pessoas que realmente estão buscando. Porque eu acho que tem pessoas que só vão ali para trazer trabalho espiritual para os outros, mas não valoriza o que está sendo trabalhado, não respeita, não valoriza, não tem noção da dimensão do que está sendo feito. É uma coisa que eu quero falar para vocês. A segunda coisa foi uma situação que aconteceu comigo quando eu tinha mais ou menos 17, 18 anos de idade. Isso foi num terreiro que eu trabalhei. Eu trabalhei nesse terreiro dos 15 até os 20, por aí. Tipo, 20, 21 eu saí. E esse terreiro eu ficava muito ali trabalhando. E a pessoa que organizava me colocava muito para cair, para tirar, para desfazer trabalho, enfim, desfazer trabalho, né? Botava para fazer essas coisas e eu fazia. Só que uma situação que aconteceu comigo, que eu tava com uma cárie muito forte no meu dente e eu não gosto de dentista. Eu vou ao dentista, claro, mas eu não gosto, eu tenho meio que horror a certas cirurgias mais profundas, porque eu sinto dores, né? Tem pessoas que não sentem, mesmo com anestesia, às vezes eu sinto dor. E às vezes tem que dar muita anestesia. Então, para mim, dentista é uma coisa meio tortura. É difícil porque eu sinto dor. Talvez eu sinta uma dor que nem todo mundo senta, cada um tem um grau de dor, enfim. Eu sei que eu estava fazendo esse trabalho e que durante o trabalho lá que eu estava trabalhando, trabalhos bem pesados também, mas eu fiquei nesse terreiro 7 anos, os trabalhos foram muito pesados, muito pesados, muito pesados, mas só aconteceu uma coisa assim esquisita que eu já trouxe para vocês, que eu fiquei cega, vi tudo branco depois do trabalho. Isso é fato, mas o trabalho era bem conduzido e a pessoa cuidava do trabalho. Então, nunca acontecia uma coisa assim absurda. Todo mundo, de certa forma, estava protegido. As pessoas que trabalhavam, os médios, né, que trabalhavam, eles tinham uma proteção, porque eu fiquei lá há 7 anos e nunca vi ninguém se ferrar completamente, como eu vi no outro lugar, a pessoa ter derrame durante o trabalho espiritual. Isso para mim não é bem conduzido, né? A pessoa quase morreu ali. E no outro lugar, fiquei 7 anos e nunca vi realmente nada horrível acontecer com os médios. A não ser que ficavam desgastados, arrebentados. Eu também ficava bem desgastada, bem arrebentada. E eu já falei para vocês que esse tipo de trabalho, para mim, não faço mais. Acabou. Mas foi uma experiência que trouxe muito aprendizado para mim. E não vou negar, foi muito importante. Uma coisa que eu queria trazer é que durante esses trabalhos que eram muito pesados que eu fazia, eu tava com essa cárie no dente e eu tava com medo de ir ao dentista, porque eu sabia que eu tinha que ir ao dentista, que tava doendo meu dente. E na hora que eu tava caindo, que eu tava lidando ali com todos os problemas espirituais e que eu tava lá totalmente em transe, totalmente incorporada, totalmente lá, eu, Érica, pedi assim, olha, por favor, vocês tirem em pensamento, tá? Tira essa cárie minha aí, porque tá doendo já faz 2 semanas, eu quero tirar isso aqui, eu não quero... Eu vou no dentista, mas eu não quero tratar essa cárie, porque eu não aguento isso. A cárie pra mim é uma coisa que eu vou no dentista, mas a minha é uma coisa pesada, pra mim. É o meu drama pessoal, onde eu não me sinto confortável. Cada um tem uma coisa, né? Um ponto frágil, né? Cada um tem o seu. E eu pedi isso para os espíritos que estavam ali na hora do trabalho, que eu estava ali totalmente em transe, totalmente trabalhando, totalmente incorporada, que trabalhava com corporação, né? Eu não trabalho mais com corporação, isso não é meu trabalho hoje, não envolve isso. Pode até acontecer, mas eu não estou buscando isso. O que acontece é que depois que terminou o trabalho, passou uns dias, eu fui ao dentista. E o dentista falou que não tinha nada no dente. Não tinha cárie nenhuma. Só que, gente, eu tô trazendo pra vocês uma coisa muito particular. Eu estava com cárie, eu estava sentindo dores horríveis no dente.
há 2 semanas, uma dor horrível num determinado dente, uma dor como se fosse uma fisgada, entendeu? E eu tava tomando o analgésico que a minha avó me dava para eu marcar o dentista com calma, porque, sabe, eu tava assim adiando. Mas eu estava com o dente arrebentado de cárie, porque eu senti uma dor, aquela dor assim, sabe, fisgando por dentro, era cárie e eu tomando analgésico, o que é errado, né? Então eu tenho certeza absoluta, por tudo que eu já passei com o dente, que eu estava com cárie. E que quando eu fui ao dentista, eu já fui assim, ai, mas eu tinha pedido para os espíritos para tirar minha cárie, né? Durante o ritual que eu estava em transe incorporada, trabalhando lá, porque as sessões duravam 6 horas. Então eu ficava 6 horas naquele trabalho ali, né? Era muito forte, mas não é minha linha mais. E a cárie desapareceu. Então, o que eu tenho para falar para vocês? Que eu tenho certeza absoluta que essa parte espiritual, por todas as vezes que eu já tive, que eu já tenho aqui 249 vídeos, seu vídeo número 250, sendo que duas etapas é tarô, o baralho cigano eu já gravei, tá passando aí, vai finalizar, e minhas experiências paranormais, ao todo são 250 com esse vídeo. E o plano espiritual pode tirar cárie? Pode tirar cárie. Pode fazer a cárie, ó, desaparecer. Mas fez pra mim porque eu trabalhava e muito. Eu ia lá toda semana e ficava lá 6 horas em transe, trabalhando, me doando meu corpo, doando minha alma, minha mente, entendeu? Me entregando pro trabalho. E eu tirei minha cárie, claro. Eu acho assim, claro, esses espíritos, essas deidades, esses espíritos, como eles podem tirar qualquer doença de qualquer pessoa. Mas assim, a pessoa tem que buscar respeitar e ter merecimento. Uma coisa que me incomoda é quem odeia afro-brasileiro, quem odeia essas deidades africanas, não procure. Procure na igreja, compadre, ou procure, né? Procure no budismo, procure, né? Porque as pessoas procuram deidade africana quando estão doentes, porque tira mesmo. Agora, não respeita, não valoriza e às vezes, depois que fica bom, ainda fala mal. Tenho aqui um caso para depois trazer para vocês. Não é um caso não, tenho milhões, né? Mas eu vou trazer um caso específico para vocês. Tem gente que odeia determinada linha, mas procura porque tá doente. Mas depois que melhora, mete o malho. Então tá, eu acho que isso mostra o ser humano, né? Que ele, no desespero, ele procura, mas depois ele fala mal e ele desvaloriza e desmerece. Bom, se faz isso com uma deidade, imagina com as pessoas, né? As pessoas fazem isso com a deidade, fazem isso com o namorado, com o marido, com o filho, com o amigo. Eu acho também que esse tipo de pessoa que faz isso com geral. Entendeu? São pessoas que não servem nem para ter amizade, né? Para ter amizade, porque a pessoa é teu amigo aqui e tá ali falando mal de você. É a mesma pessoa que tá doente aqui, que você tá aqui recebendo cura e tá indo lá para falar mal de você e de todo mundo. Então, beleza. É o ser humano, essas pessoas aí que não. A gente olha, gente, ó, observa, dá nossa amizade, dá nossa fé, dá nosso carinho, dá nosso trabalho. Se você é massagista, é bom você paga, você faz a massagem, beleza, mas tem que ser respeitado, né, massagista? Vocês têm que ser respeitados, né? Mesmo o garçom que serve a mesa tem que ser respeitado, né? Toda pessoa está fazendo um serviço para melhorar a vida do outro, você não servir a mesa, faxina, massagem, né? Qualquer trabalho, seja um profissional de saúde, um profissional de terapia, um psicólogo, um psiquiatra, o médico também tem que ser respeitado profundamente, porque ele está ali, ele estudou anos, está ali para te ajudar. Então temos que respeitar também o médico, também todas as pessoas que estão ali para te ajudar.
Porque todos os profissionais se formam para ajudar a gente de alguma maneira. Para isso eles se formam, né? Seja o arquiteto, o engenheiro, o advogado, né? O professor, todos eles, né? Até o político, né? Tá ali para ajudar a gente. Seria para isso, né? Para isso ele é político. Então, é isso. Essas experiências que eu tive em 2 lugares, que eu vi uma pessoa ficar doente e quase morrer por causa de um trabalho espiritual. Então, eu tô trazendo para vocês que trabalho espiritual uma coisa seríssima, pesadíssima e seríssima. E quem brinca com isso... Esse cara não estava brincando, mas ele estava mal conduzido. Porque se estivesse bem conduzido, ele não teria quase morrido ali e ficado com derrame dentro do trabalho. Porque eu percebi, como paranormal, que a energia estava tão pesada que eu me afastei. Porque eu falei, isso aqui tá explodindo e não foi bem conduzido. Não era para ser feito daquela maneira. Colocou os médios em risco. Não foi bem... Tinha que ter sido tratado de outra forma. Hoje em dia eu sei que tem milhões de formas de ter tratado aquilo, não daquele jeito. E aquela pessoa quase morreu por causa do trabalho. Foi para o hospital direto. E passou mal e caiu durante o trabalho, durante a energia tá ali. Caiu ali. O que eu penso? Perigosíssimo mexer com essas coisas. Ninguém não sabe com o que tá mexendo. Hoje em dia eu tenho noção de tudo que eu já vi, tudo que eu já percebi como paranormal e como pessoa, do que é um trabalho espiritual, do que é um terreiro, do que é um trabalho, seja ele esotérico, seja ele kardecista, seja ele de umbanda, mas assim, você está mexendo com energias espirituais. Isso é uma coisa muito séria. E a experiência que eu tive com a Kari, que desapareceu. Tenho certeza que eu estava, tanto que eu estava sofrendo e evitando ir ao dentista. Deixei passar a sessão uns dias para procurar o dentista, sabia que iam abrir o dente, iam ter que trocar, fazer curativo, cara. Para muita gente, cárie não é nada, para mim é drama. Ainda mais se ela é meio profunda, me incomoda, é bem pesado. Mas o ritual tirou, porque eu estava sempre trabalhando ali já há anos e as deidades tiraram minha cárie. Aconteceu comigo, tô trazendo para vocês. Aconteceu muita coisa de doença que eu já tive e já se foi. Já falei no canal Quem Somos Nós de epilepsia, que eu tive, mas hoje eu sei que foi por macumba, de um agregado da minha família, uma formosura de pessoa que entrou para tentar destruir eu e minha família, conseguiu não a mim, mas algumas pessoas da minha família se ferraram profundamente por conta de macumba. E foi do candomblé. E eu mesmo demorei para procurar o candomblé na minha vida, porque eu tinha uma certa dificuldade, porque eu sabia que essa pessoa estava mandando coisas lá do candomblé para minha casa, da minha família. Mas eu acabei parando lá e descobrindo que candomblé também é luz, candomblé também é amor, candomblé também é vida. Então, assim, eu descobri que o problema não é a religião, nem as deidades, o problema são as pessoas. Que tem pessoas que não têm discernimento, não têm ética. Tem pessoas que têm muita ética em todas as religiões. Todas elas. Fui vítima de epilepsia e tirei. Isso desapareceu, tá no canal, enfim, Quem Somos Nós. Já fiz esse depoimento lá. Kari, profunda, desapareceu no ritual que eu fiz. Sumiu. Senti um alívio enorme. Fui no dentista e falou, você não tem nada. Eu falei, tinha certeza que eu tinha. Estava 2 semanas sentindo dilaceramento, uma dor horrível. Mesmo assim, eu fui para a sessão. E estava com uma dor horrível e desapareceu durante a sessão. Que eu fui trabalhar. Fui para trabalhar. Então, essas coisas que eu tô trazendo para vocês hoje são 2 situações diferentes, em 2 lugares diferentes, com 2 épocas diferentes, em que eu tive essas experiências. Muito obrigada, vamos se cuidar, toma banho aí, um banho bom também é peregum, tá, gente? Vê se vocês encontram aí na feira, você vai encontrar na feira, peregum, pescoço para baixo, você pode trabalhar ele com água fria e ficar
macerando com a mão até você pegar o sumo todo dele, deixar de molho um pouco na água para depois começar a macerar, entendeu? Para ficar todo o sumo na água e jogar do pescoço para baixo depois de tomar banho. Peregum é um banho muito bom para vocês procurarem, para vocês tomarem. Vamos se cuidar sempre. Obrigada.